Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Gui e sejam muito bem-vindos ao seu canal definitivo sobre a cultura pop, o H Querosene. Hoje vamos listar alguns dos maiores super vilões de todos os tempos, aqueles caras que dão um tremendo trabalho para os nossos heróis. Lembrando que é somente uma lista, sem critérios de quem é mais ou menos poderoso. E antes de continuar, chamo das profundezas do inferno o meu parceiro Gustman, que sabe tudo sobre esses loucos do mal. E aí, suave, bro? Belezeira, Gui. Sem os vilões, os nossos queridos super-heróis não seriam nada, né? Geralmente, quanto maior a galeria de vilões, mais icônico é o super-herói. Na verdade, quando os heróis, como Superman, Batman ou Capitão América, começaram a surgir há mais de 70 anos atrás, esse conceito de supervilão nem era uma coisa comum, né? Os caras enfrentavam muitos bandidos pé de chinelo mesmo, de gangue, cara que tava roubando banco. Os vilões super poderosos, como a gente conhece hoje, surgiram na Era de Prata dos quadrinhos, se tornaram recorrentes, desde então, e vem evoluindo para o que a gente tem hoje. Mas vamos começar então, pelo grande vilão da cultura pop, o grande Darth Vader. Originalmente um escravo em Tatooine, Anakin Skywalker é um Jedi que supostamente seria aquele que traria equilíbrio à força, mas atraído para o lado negro da força por Palpatine, ele se torna um Lord Sith e acaba após uma batalha de sabre de luz com seu antigo mentor Obi-Wan Kenobi, sendo gravemente queimado e também esquartejado. Então, Vader é transformado em um ciborgue. Isso mesmo, e como isso acaba todo mundo já sabe, Ele então serve ao Império, como seu principal executor, até que finalmente se redime, salvando seu filho, o Luke Skywalker, e matando o Imperador Palpatine, sacrificando aí, a sua própria vida no processo. Ele também é o marido secreto da Padme, o pai da princesa Leia, e avô do Kylo Ren. O vilão foi criado pelo grande George Lucas e teve sua primeira aparição no filme Star Wars, lançado em novembro de 1977, antes mesmo de existir nos quadrinhos, onde hoje ele faz parte do universo Marvel. Darth Vader se tornou um dos vilões mais icônicos da cultura pop e foi listado entre os maiores vilões e personagens de ficção de todos os tempos. Foi o American Film Institute que colocou como o terceiro maior vilão da história do cinema em 100 anos. Outro grande vilão é o Dr. Doom, o Dr. Destino, que tem sido um dos principais vilões do universo Marvel desde o início. Inicialmente inimigo do Quarteto Fantástico, em particular do Reed Richards. O Rei da Latveria também se tornou um dos grandes vilões do MCU. Um gênio tecnológico, a mente do Destino é páreo até do próprio Reed e do Tony Stark. E ele também é um feiticeiro experiente, que pode se equiparar aí a nomes como Morgana Le Fay e Doutor Estranho. Falou tudo, bro! A primeira aparição do Destino foi na revista Fantastic Four número 5, em julho de 62. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, Victor Von Doom era um cigano pobre, mas despreocupado. Ele foi para a América estudar e enquanto lá causou um acidente que literalmente queimou todo o seu corpo, deixando como uma cicatriz para o resto da vida. Enlouquecendo e ressentindo-se da vida aparentemente perfeita do colega super gênio Reed Richards, sua obsessão é provar que sua mente é superior a todos, sejam eles heróis ou até mesmo os vilões. Fora que a casa dele tá hoje em Fortnite, quem tá jogando aí e tá vendo esse vídeo no lançamento, eles lançaram aí uma temporada, onde tem participação de vários super-heróis e você consegue entrar na casa do Dr. Destino. Bom, outro dos grandes vilões da atualidade é o Governador, personagem criado pelo Robert Kirkman e pelo Charlie Adler na série The Walking Dead. E ao contrário dos típicos vilões de quadrinhos, ele não é alguém que a gente admira, mas sim um homem profundamente distorcido, com ódio sem controle por qualquer pessoa. Ele é mais como um tipo de mal sobre o qual lemos nas manchetes dos jornais. Como líder do assentamento de Woodbury, é um psicopata que espanca e tortura o Glenn, o Rick e ordena que a Michonne seja estuprada repetidamente nos quadrinhos. Cara, esse é um completo maluco que teve sua primeira aparição na revista The Walking Dead número 27, em 2006. A sua maior atrocidade foi liderar um ataque ao acampamento de Rick, matando Lori e o filho que ainda estava para nascer, que aconteceu de forma bem diferente na série da televisão. O governador causou mais dor e sofrimento para nossos heróis com algumas armas e um pouco de corda do que a maioria dos vilões super poderosos, cara. Pois é, pena que a participação dele na série da AMC, que aqui no Brasil é transmitida pela Fox, não tenha sido tão interessante. Aliás, foi um ponto aí onde acho que muita gente abandonou o seriado, infelizmente. Bom, a gente tem também Lex Luthor, grande representante aí dos vilões megalomaníacos e empresários
Tutoriais, que foi criado, né, pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster, né, os criadores do Superman, e apareceu pela primeira vez na revista Action Comics número 23, em abril de 1940. Mas diferente do que a gente está acostumado, o Luthor era retratado como alguém que tinha cabelos ruivos, né, um cara de meia idade, mais cientista maluco do que empresário corrupto. Né? O visual que a gente conhece hoje chegou um pouco depois, principalmente depois que o Alan Moore, né, escreveu Marvel Man, né, que virou Miracle Man depois. Bem parecido, né, com esses trejeitos. Sim, ele é um dos maiores vilões do universo DC. O seu ódio pelo Super-Homem é lendário. Em algumas versões, esse ódio vem de um incidente quando ambos eram crianças. Em outras, é meramente devido a acreditar que o Superman é uma ameaça para a humanidade e deve ser apagado da face da Terra. Apesar de não possuir superpoderes, Lex Luthor é o maior inimigo do Homem de Aço. Mesmo não podendo igualar em força Darkseid ou Doomsday, o Apocalipse, como é chamado no Brasil, ele usa seu gênio criativo para fabricar várias armas e até mesmo armaduras de Kryptonita. Sim, cara, apesar de sua natureza vil, Lex é um bilionário charmoso e carismático, né, que já ocupou até o cargo de presidente dos Estados Unidos nos quadrinhos. E nessas ele fez até com que o Superman virasse, né, inimigo do Estado. Mas vamos dar descer pra Marvel então, para falar de um vilão, né, que tem um dos meus designs favoritos de todos os tempos, o Venom. Simbora, Gust! O vilão criado por Randy Sculler, David Michelini e Todd McFly surgiu pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man We are Venom. em abril de 1988. Com aquela língua icônica, Ed Brook, o Venom, instantaneamente se tornou o vilão favorito dos fãs do universo Marvel. Os leitores acabaram curtindo tanto o personagem logo de cara, principalmente por conta de sua aparência, que é basicamente uma versão dark, maluca e anabolizada do próprio Homem-Aranha. Que acaba funcionando até como uma bela analogia aos anos 90, né, de certa forma. Pois é, cara, mas com o passar dos anos ficou claro que ele é muito mais do que só um desenho bonito. Cara, e além de ter todas as habilidades, né, do Homem-Aranha, ele também sabe quem tá se escondendo sob a máscara, criando aí um ódio bem mais pessoal, né, entre o Peter e o Ed Brock. Ou seja, ele é tanto uma ameaça psicológica, né, quanto física ao amigão da vizinhança. E nos últimos anos o personagem tem se tornado tão querido, né, que ele tem seu próprio título de quadrinhos, né, que está numa fase bem interessante atualmente, inclusive, nas mãos do roteirista Donny Cates. Tem uma franquia de filmes saída pela Sony, né, o primeiro foi um sucesso, o segundo tá a caminho aí. Vamos fazer o seguinte agora, bro. Deixe Jack Kirby e Stan Lee pegar um personagem da mitologia nórdica e transformá-lo em um dos maiores vilões dos quadrinhos de todos os tempos. E temos Loki, o deus do mal. Ele é o meio-irmão vingativo de Thor, e essa rivalidade entre irmãos alimentou seu ódio por mais de 50 anos nos quadrinhos. Ele se vê como inferior aos olhos do seu pai, mas, em vez de deixar Odin orgulhoso, apenas tenta roubar o trono de Asgard e matar toda a sua família, inclusive o deus do trovão. Desde a sua primeira aparição, né, em Journey into Mystery, no 85 de 62, o Loki já tinha, né, um intelecto genial. Além disso, ele possui uma habilidade de luta superior e consegue mudar de forma. Mas não importa, na verdade, a forma que ele assuma, o Loki é um deus somente por poder, né, com ódio sério por tudo, exceto pelo seu próprio reflexo. Ele foi inclusive, né, o motivo pelo qual os Vingadores se reuniram pela primeira vez nos quadrinhos, o que também aconteceu, né, no primeiro filme dos Vingadores, do MCU, né, do universo cinematográfico, pra gente ter aí então dimensão, né, da importância, né, do personagem. E falando em vilões, né, que gostam do próprio reflexo, a gente tem um dos que mais desgraçou, né, a cidade de Nova York, tanto nos quadrinhos quanto agora na série, né, da HBO, o Sr. Ozymandias. Algumas vezes o mal é apenas uma questão de ponto de vista, bro. E em nenhum personagem isso é mais evidente do que em Adrian Veidt, o homem mais inteligente do planeta que tem uma fortuna ilimitada à sua disposição. Ele foi criado por Alan Moore e Dave Gibbons. Ele teve a sua primeira aparição na obra-prima Watchmen, número 1, em 1986. Na HQ, o Adrian está preocupado com uma guerra nuclear, né, que está prestes a acontecer, então ele bola o plano, né, de simular um ataque alienígena, na esperança, né, de que com essa ameaça externa, os outros países da Terra, né, se unam, evitando assim um holocausto nuclear. Claro que esse engano, né, significa sacrificar incontáveis milhões de inocentes, né, no processo, mas para ele esse é um preço pequeno, né, se paga pela paz. É um plano até meio bobo, né, quando a gente para pensar, principalmente já que a gente está falando que esse plano vem do cara que supostamente é o homem mais inteligente do mundo. Mas ok. Sem dúvidas, mano. Podemos debater interminavelmente sobre os méritos de suas decisões, assim como podemos falar sobre como ele é um completo sociopata. Assim como ele, temos o Magneto, o maior vilão dos X-Men. Muitas vezes distorcido e às vezes simpático, é um cruzamento entre Malcolm X e Osama Bin Laden. O vilão é um completo fanático extremista pelos direitos mutantes às custas da raça humana.
ele não vacila, nem aceita nada menos do que seu sonho de uma terra governada por mutantes. Cara, o Magneto sobreviveu ao Holocausto, né? E jurou nunca mais permitir a si mesmo, né, ao seu povo, ser sujeito, né, a esse tipo de violência novamente. Então, para conseguir isso, né, o Eric ataca, né, o coração da humanidade e usa seus poderes ilimitados, quase limitados, né, para atacá-la. Ele é exatamente o oposto, né, do Professor Xavier, que acredita que humanos e mutantes podem ter uma coexistência pacífica, né, e viver em harmonia. Ele foi criado pelo Jack Kirby, né, e pelo Stan Lee, e teve sua primeira aparição em X-Men número 1 mesmo, né, estreou junto com os mutantes no ano de 1963, e uma atrocidade, né, que ele cometeu, que marcou muitos leitores, foi usar os seus poderes para arrancar o adamantium do corpo do Wolverine. Cara, foi muito cruel. A gente já falou inclusive do Wolverine em um dos nossos episódios anteriores. Quem quiser conferir, é só dar uma olhada nos outros envios do nosso canal. É verdade, e a gente tem mais um vilão, né, do Homem-Aranha, criado pelo Steve Ditko, né, pelo Stan Lee, que apareceu pela primeira vez, né, na revista Amazing Spider-Man número 14, em 1964. O Duende Verde é um daqueles vilões que tem um ódio também pessoal, né, contra o Peter, muito por conta, né, do filho dele ter criado aí, né, um relacionamento próximo, né, com o Peter, e aí as famílias acabam se conhecendo e tudo mais. Ele faz parte ali, realmente, né, do elenco de coadjuvantes próximo da família Parker, que acabou levando, né, a uma das maiores tragédias dos quadrinhos, né, que foi quando ele matou a namorada do Homem-Aranha, né, Gwen Stacy. Este foi realmente um evento icônico dos quadrinhos. Nenhum outro supervilão havia cruzado essa linha antes, e daquele momento em diante, ninguém estava salvo do Duende. Ao longo dos anos, Norman foi além de ser apenas um vilão do Homem-Aranha para se tornar um inimigo de todo o universo Marvel, especialmente no seu tempo como líder de uma agência governamental corrupta, conhecida como Hammer. Que por um tempo fez até com que ele se tornasse líder, né, de uma versão sombria dos Vingadores nos quadrinhos. Bom, e por fim... Pera, mano, deixa eu começar a falar desse aí, por favor, cara. Opa, se isso vai colocar um sorriso no seu rosto... Bom, na minha humilde opinião, esse é o melhor vilão de todos. O Coringa, criado por Jerry Robson, Bill Finger e Bob Kane, o palhaço do crime é um vilão inigualável no quesito malícia e caos. Para muitos, ele é um nome tão conhecido quanto o próprio Batman, cara. Ao longo dos anos, a gente já viu o Coringa matar e mutilar, né, incontáveis habitantes aí do mundo do Batman, mas nenhum crime se compara, né, até hoje ao assassinato, né, do Jason Todd, que foi o segundo Robin, que hoje é o Capuz Vermelho, né? Fora aí que ele foi responsável, né, por alejar a Barbara Gordon, filho do comissário, que também era Batgirl, e depois do acidente começou a atuar como oráculo, né, de uma cadeira de rodas. Em toda a grande HQ do Morcego, de ano 1, passando por Piada Mortal, Asilo Arkham, Longe das Bruxas, até chegar ali, né, no futuro em Cavaleiro das Trevas. Joker, o palhaço, tá sempre lá, né, nas melhores histórias do Batman, sempre pronto aí pra contrastar com a seriedade, né, do Morcego. Quer você seja um fã de qualquer versão do Coringa, seja nas HQs ou nos filmes, o personagem sempre vai evoluir com o tempo. É um dos vilões que, sem dúvida nenhuma, mantém os fãs grudados nas páginas, nos games e também nas telonas. Não importa quantos crimes ele tem no seu currículo, sempre continuamos com vontade de acompanhar os novos planos do palhaço do crime, que teve a sua primeira aparição em Batman número 1 de 1940. E assim, chegamos ao final desse insano episódio, Gui. E se você que tá assistindo achou que a gente deixou algum vilão de fora, conta pra gente aqui nos comentários qual é a sua visão favorita, que a gente vai ter o maior prazer em escutar, né, o que vocês têm a dizer e quem sabe fazer um episódio também sobre eles no futuro. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, clicar no sino para receber sempre em primeira mão muitas novidades sobre filmes, séries, quadrinhos e toda a cultura pop. A gente fica por aqui, mas voltamos em breve com mais informações e curiosidades. Até mais! Até a próxima, galera. Falou, abraço!